E aí pessoal, aqui é o engenheiro Josias Martins da Bobson P&D. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente aí do de costume. Será basicamente um comentário sobre algumas notícias que estão pipocando aí no nosso mundo da tecnologia. Alguns fóruns de debate sobre tecnologia e inclusive vários usuários estão reclamando a respeito da inclusão de mais um termo na garantia de uma grande fabricante de placas de vídeo. Não vou entrar em detalhes a respeito da fabricante, mas esses termos eles precisam ser bem analisados e compreendidos pelos próprios usuários. O que acontece é que esta fabricante adicionou que a garantia é invalidada caso o usuário utilize esta placa de vídeo para mineração de bitcoins. Deixei aí para vocês um link do canal Nerdologia, onde eles explicam o que é um bitcoin de uma forma bem rápida e bem simples de se entender. Então, o que acontece é que a mineração de bitcoins consome muita CPU e o pessoal tem utilizado GPUs para efetuar este processo, tanto é que a Nvidia já tem alguns modelos de placas de vídeo destinados especificamente para mineração de Bitcoin, sem ter inclusive a saída HDMI para conexão em monitores. Ou seja, essas placas de vídeo são projetadas com o intuito de realizar processamento pesado. São as mesmas que são utilizadas em clusters, em grandes clusters para processamento paralelo, de modo a realizar projetos e cálculos para projetos, por exemplo, de automóveis, projetos de trens, aviões e etc., né? Onde o cálculo pesado ele precisa ser feito de uma forma mais rápida, inclusive para renderização de efeitos especiais de filmes. Então, qual é o grande problema, né? Qual é o grande problema em relação ao uso de uma placa de vídeo comum para efetuar processamento pesado? Basicamente, esbarramos nos problemas de projeto e nos problemas de fabricação. Em nosso vídeo sobre overclock, aí da série Bobson Divulga, nós explicamos que os projetos de semicondutores eles necessitam ser aferidos. E na hora da fabricação existe algo chamado yield. O yield ele é basicamente uma proporção de chips que vão apresentar falhas dentro de um wafer de silício. Então o que acontece é que o yield ele é obtido de forma estatística e ele deve ser calculado em cada processo de fabricação conforme este processo ele amadurece. Então nós temos aqui algumas questões bem interessantes. Na hora de realizar um projeto de um chip, você se desenvolve este chip para um determinado processo. E este determinado processo possui um determinado yield, um yield específico para esta fábrica. Então, o que acontece é que quando você fabrica, por exemplo, um processador como um Core i7, você tem lá uma quantidade estatística de chips que não atingirão a frequência máxima. E estes chips, eles não vão ser simplesmente jogados fora. Você vai vender eles com um patamar de desempenho inferior. Por isso é que nós temos processadores que vão com um clock, por exemplo, de 1.8 GHz e outros que atingem um clock de 4 GHz. É basicamente por causa deste yield. O processador não atinge o projetado, o limite de potência, o limite de frequência projetado, que seria no caso as 4 GHz, pois existem variações no processo de fabricação que impedem que um determinado circuito, uma determinada porta lógica consiga chavear naquela frequência de 4 GHz. Mas isso não significa que o chip não irá funcionar. Ele vai funcionar numa frequência mais baixa. Então, ainda, além disto, nós temos uma outra questão, que são os limites de operação em termos de temperatura e stress. Ou seja, você tem vários níveis no mercado consumidor. Nós temos o nível de mercado consumidor de baixo desempenho, onde, por exemplo, nós temos processadores Core i3, temos processadores Pentium e por aí vai, né? Antigamente tínhamos o Celeron, então são mercados inferiores, aonde os limites de performance são mais baixos. Aí nós temos o mercado intermediário e o mercado de alto desempenho, e hoje nós temos também, né, o mercado entusiasta, que possui os processadores de maior índice de performance. Porém, estes mercados, eles ainda são inferiores ao mercado profissional. O mercado profissional ele vai demandar os chips de melhor qualidade. Por exemplo, quando você compra uma placa, uma GeForce, né, você está comprando uma placa de vídeo com determinado índice de desempenho para mercado consumidor. Por mais que você adquire uma placa topo de linha para o mercado consumidor, ela ainda
será, em termos de fabricação, inferior a uma placa de vídeo projetada para o mercado profissional, como por exemplo uma Quadro. O que acontece aqui é que uma NVIDIA Quadro ela possui os limites de operação definidos a rigor. Ou seja, uma placa de vídeo Quadro ela é fabricada para trabalhar 24 horas, 365 dias no ano, a full power, a full load, com o seu processamento no limite. E ela vai apresentar apenas 0,01% de falha. Ou seja, em 0,01% deste tempo, ela poderá apresentar uma falha e parar de funcionar, ou simplesmente travar ou não entregar o resultado correto, ou até mesmo queimar. Agora, uma placa de vídeo para o mercado consumidor, o limite de falhas ele é muito maior do que para o mercado profissional. E por isto, uma placa de vídeo, por exemplo, uma GeForce de alta performance para o mercado consumidor, ela vai ser muito mais barata do que uma NVIDIA Quadro. Pois em um wafer de silício que produz, por exemplo, 80 chips, apenas 4 ou 5 chips desse wafer vai atender ao limite de performance estipulado para uma NVIDIA Quadro. E você não pode cobrar o mesmo valor para este chip que cobra para uma placa de vídeo do mercado consumidor. Por isso é que a construção de um cluster é tão cara. Por isso que uma placa de vídeo para designers gráficos, para efeitos especiais, para uso mais profissional, ela chega a ser 4 a 5 vezes mais cara do que uma placa de vídeo topo de linha do mercado consumidor. Porque ela foi feita para aguentar este alto processamento. E ela não pode falhar. Agora, uma placa de vídeo para o mercado consumidor, ela é feita para entregar alta performance em pequenos períodos de tempo, que é o demandado por um jogo. Querendo ou não, você renderizar ali uma tela de um jogo ocupa um processamento muito menor do que você desenvolver este jogo. No momento que você está desenvolvendo este jogo, você está trabalhando com as texturas, todo esse processo ele muitas vezes está sendo feito ainda sem qualquer otimização. Então o consumo de processamento na CPU é muito maior e esta CPU vai aquecer mais, essa CPU vai demandar um trabalho muito mais pesado e ela não pode falhar. Então é por isso que este chip ele é escolhido a dedo e por isso que este chip ele é muito mais caro do que o chip do mercado consumidor e o índice de falha dele é muito menor. Porque você paga para ter um índice menor de falha e você obtém um chip de maior qualidade, um chip que ele é mais raro dentro do wafer de silício. Então aí está a questão desta cláusula aí inserida nas placas de vídeo desta fabricante, porque essas placas são para o mercado consumidor e não para um mercado profissional que irá estressar o chip ao limite. Este chip ele não é fabricado para ser estressado ao limite. Ele é fabricado para um uso específico, um uso de alta performance, mas um uso específico que é, por exemplo, em games. Então fica aí o meu posicionamento e o meu entendimento em relação a esta cláusula de garantia. Para mim, a fabricante acertou em adicionar essa cláusula. As pessoas precisam entender que estas placas de vídeo para o mercado consumidor não são feitas para estressá-las durante 6 meses minerando bitcoins, por exemplo, 24 horas por dia, elas não foram feitas para isto. E se você vai utilizar ela para isto, tem que estar ciente que esta placa de vídeo poderá falhar. O ideal é você comprar uma NVIDIA Quadro, é você comprar uma placa de vídeo que foi projetada e desenvolvida especificamente para trabalhos estressantes, para trabalhos de estresse, como é o caso de minerar bitcoins. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui então inicia um novo quadro aí no canal da BopSimPid, onde tratamos de assuntos mais aleatórios relacionados com tecnologia e microeletrônica. Espero que tenham gostado, deixem aí seus comentários a respeito do que foi falado aqui, e vamos trocando ideias aí no canal. É isso aí, até o próximo vídeo.